No momento em que ele começa a brilhar no São Paulo, ele começa também a despertar o interesse do futebol europeu. Não teve apenas o Real Betis, que quis levar o jogador, como também apareceu aquele time lá, o inglês, o como que é o time inglês lá? O Strasbourg, é um outro time inglês que apareceu ali, mas enfim, quem tá muito na pegada de levar é o Betis da Espanha. O futebol inglês até tem ali uma questão, uma condição de levar, mas é um time muito menor. Se você olhar pro Real Betis hoje, é um time que faz todo sentido investir. Eles estão já jogando com o Antony e eles estão babando para levar Bobadilla. Demian Bobadilla, estão falando dele ir embora na casa dos 73 milhões de reais, o que daria uns 11 a 12 milhões de euros. Por 12 milhões de euros, então os caras estão acreditando que eles vão conseguir levar o Bobadilla. O São Paulo, por sua vez, ele tem alguns jogadores para colocar no lugar do Bobadilla. Os 73 milhões pro Tricolor agora seriam muito bem-vindos, é verdade, mas pro Bobadilla, um cara de 25 anos, tal qual o Marcos Antônio, o valor dele de mercado é muito maior. Então, se o Bobadilla for embora, o São Paulo falar, bate o pé e fala, vou vender por pelo menos 100, o São Paulo tem a condição de vender. Diferente do Danielzinho. O Danielzinho tem acima dos 30 já, não consegue mais vender por 100 milhões e tal. Agora, Marcos Antônio e Bobadilla, o São Paulo, se for perder, o que é dolorido pra gente, o que é um incômodo tremendo, se for perder, os caras que perca ganhando 100 pra mais em cada jogador aí. Mas o Bobadilla real é essa. O São Paulo tá degustando esses últimos momentos aí do jogador, porque as notícias, não sei pra você, o que eu convivo de notícia aqui, com a galera me mostrando notícias mesmo, que o Bobadilla assim tá no fio do bigode no São Paulo, é uma coisa impressionante. Tomara que se ele for, ele vai jogar com o Antony e que ele renda pro São Paulo uns 150. Eu tô batendo muito na tecla, vocês devem ter acompanhado por aí, eu tô batendo muito na tecla daquele rolo do Mailton com o Pochettino. Me ajudem aí a falar sobre isso aí, mas depois a gente fala de Mailton e Pochettino. Mas assim, o São Paulo mandou embora o Ferrarese de graça, mandou embora o Alisson de graça, mandou embora o Mailton de graça. Um time que tá sem grana, que não quer investir em dinheiro, tá trazendo caras como Lucas Ramon, Danielzinho, Coronel, Dória, Tola, tudo de graça, porque não pode pôr grana e tá emprestando jogadores pra times como Botafogo, Fluminense, sabe, times que tem mais grana que a gente. Então tá muito complicado de entender isso aí. O São Paulo precisa de um reserva pro Cauli. Não tem que ser um cara que tem que investir dinheiro, comprar, pagar a bala, não. Mas vai ter que ter um jogador ali pra fazer, pelo menos, se o Cauli machucar e o Pedro Ferreira tiver convocado pra seleçãozinha, não dá pro São Paulo não ter ninguém. Isso é o tipo de coisa que não pode acontecer, né? O impacto do Lucas Moura sair do São Paulo, ele não chega a ser enorme hoje. Se fosse em 2023, nós estaríamos agora de cabelo em pé, mordendo os dentes, mordendo a testa, não ia ter jeito. Agora o Lucas Moura, ele vivia uma fase muito ruim, né? O São Paulino parece que aprendeu a conviver sem o Lucas Moura. Ele com contusões atrás de contusões, um histórico de lesão absurdo, um gramado sintético que parece um pesadelo pra ele, e agora o São Paulo vai pegar o Palmeiras e o Lucas Moura tá fazendo pouca falta. E isso impacta diretamente naquela renovação contratual. A renovação contratual de Lucas Moura passa diretamente pela performance que ele vai ter agora nesse fim de ano. Então, nesse meio de ano pra frente, depois que ele voltar. Então, o Lucas Moura tem que provar pro São Paulino e pro São Paulo que ele merece a renovação contratual. Olha como as coisas mãos. Agora o BAP, o presidente do Flamengo, ele veio fazer alguns elogios pro Caleri, não na figura de presidente. Ele tomou esse cuidado. Porque se é o presidente do Flamengo, que tem 1 bilhão pra investir em futebol, você fala, mano, é o presidente do Flamengo falando que gosta do Caleri. É muito preocupante. Agora, não era o presidente, era o torcedor flamenguista que, por coincidência, é o presidente do Flamengo, o BAP. E ele falou, o Caleri é monstro. Eu adoro o Caleri. Gosto mesmo, acho ele excelente, mas ele tem a cara do São Paulo. Falou assim, eu não mexo com jogador, eu não faço contratação, demissão, não sou eu. E é verdade, né? O tal de Boto lá que faz as contratações, antes era o Marcos Braz, eles não é o BAP, não era o Rodolfo Landim. Lá no Flamengo eles têm essa cadeia hierárquica, esse organograma, pega na empresa, o organograma, né? E quem contrata é o cara aqui, ó, o presidente tá aqui, quem contrata é o que tá aqui, pouquinho acima do técnico. Então lá no Flamengo o sonho de ter Caleri não é de hoje, nem Caleri nem Marcos Antônio. Os caras faz tempo que eles querem ter Caleri e Marcos Antônio. Se o Caleri, porventura, acabar indo para o time do Flamengo, ele abre um espaço enorme para Marcos Leonardo no São Paulo. Para quem não se lembra, notícias recentes mostram e cravam que o Marcos Leonardo estava fechado com o São Paulo. Isso aí quem falou foi o próprio diretor de futebol do São Paulo. Liguei pro Sheik, liguei pro cara, falei, acorda o Sheik. O cara acordou o Sheik lá no Al Hilal, acordou o Sheik. Falou, preciso
aviso do Marcos Leonardo, era ligação de madrugada, que ia fechar a janela, isso o Rui Costa falando. E aí, quando teve todo aquele desfecho, que era quase que um imbróglio, acabou que o Flamengo saiu depois, que o Flamengo teria atrapalhado o São Paulo vindo flertar com o Marcos Antônio enquanto o São Paulo negociava. O Marcos Antônio não, Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo sempre demonstrou vontade de jogar no São Paulo, é o time que ele quer vir para o futebol brasileiro, mas o Flamengo, com esse poderio financeiro tão grande, ele tem toda essa atravessada e atrapalhou o São Paulo, não pelo Marcos Leonardo, não pelo São Paulo, mas porque o Al Hilal pensar, poxa, então vamos, peraí, como é que eu vou mandar o cara de graça pro São Paulo se tem um outro time que me dá a grana? Então é claro, qualquer time que o Flamengo chega e liga, atrapalha uma negociação de qualquer clube. E agora eles estão de novo na bota do São Paulo. Foi com o Marcos Antônio, foi com o Caleri e também com o Marcos Leonardo. Eles não param. Se o Caleri acabar indo, que eu não duvido nada, claro que eu não tô aqui, vamos pegar no pé do Caleri, é um ingrato, não quer ficar, nada disso. Ainda é tudo muito embrionário e nada concreto. Mas o Marcos Leonardo pode vir para o São Paulo a qualquer momento. Vamos recapitular algumas coisinhas aqui. Ele ficou fora das inscrições do time dele. Ele quase não joga lá no time dele. Ele jogava junto com o Renan Lodge, que conseguiu a sua liberação contratual. O que era impossível pro São Paulo, os São Paulinos, eu, vocês, todo mundo, nossa, mas o Marcos Leonardo é um cara muito caro. Como é que vai fazer? Não tem realidade nenhuma. É um cara que jogou a Champions, não, aquele lá, o Super Mundial, eliminou o Manchester City. É a mesmíssima história do Renan Lodge. O Renan Lodge, por não conseguir jogar, ele abriu ali um precedente, chama jurisprudência no jurídico, mas é um precedente. Ele consegue uma rescisão contratual com o time dele e vem embora para o futebol brasileiro e fecha com o Galo. Tá jogando contra o São Paulo Futebol Clube. O último jogo, Renan Lodge jogou. Renan Lodge era um cara companheiro do Marcos Leonardo lá no time da Arábia. Então hoje, se nós pensarmos que o Marcos Leonardo pode rescindir o seu contrato a qualquer momento e vir para o São Paulo, não tem nenhum problema nisso aqui. Agora vamos lá, você deve estar se perguntando, mas e o dinheiro? Gilbão, como é que paga Marcos Leonardo? A história que chegou pra gente é que ele ganharia na casa de 1,5 milhão. Ah, mas tem aquele lance de 2 milhões e pouco. O São Paulo abrindo mão do Caleri, que ganha hoje na casa de 1,300 e já tirou o Oscar do time, que era um cara que o patrocinador pagava quase que 1 milhão. Eu não quero que o São Paulo pegue 2 milhões e 300 e entregue na mão do Marcos Leonardo. Não é esse o ponto. Até porque o próprio Rui Costa já falou, se eu pegar essa grana e colocar na mão de um cara só, eu perco o meu elenco. E é verdade. Como é que você corre, né? Igual o Danielzinho e o Lucas Ramon. Bobadilha fala, peraí, como é que é? Eu ganho 500 conto aqui, 400, 300 e o outro ganha 2 milhões e 300. Ele que corra ele. Esse é um papo mais antigo da história do futebol, né? Aconteceu mais ou menos isso com o Ricardinho no São Paulo. Todo mundo ganhava 50 conto, ele ganha 300. Então bacana, corre você lá. É você que ganha, corre você. Isso atrapalha realmente alguns times. Agora, quando você pensa num São Paulo, o Marcos rescindindo seu contrato, com o São Paulo ele já sabe que a realidade financeira é outra. Então sim, o São Paulo tem algumas alternativas. Uma delas é a rescisão contratual do Marcos Leonardo. A outra delas é o próprio empréstimo. Hoje nós não temos uma janela fechando em meia hora que o São Paulo tem que fechar hoje. O São Paulo, inclusive, já deve estar em conversas já com o time do Al Hilal, né? Para poder conseguir essa liberação do Marcos Leonardo, que o time lá não é contra. E, inclusive, o time pode pagar um pouco do salário. Esse é o ponto. Eles estão pagando uma fortuna por um cara que não joga. Seria sensato ou não? Para todas as partes, para o São Paulo conseguir o Marcos Leonardo, para o Marcos Leonardo conseguir jogar no São Paulo e estar ativo, de fato jogando, brincando vaga em seleção brasileira. E outro ponto é, o próprio time que tem o contrato com ele não quer ficar pagando uma fortuna para um jogador que ele nem relaciona pro time. Por causa do tal de Insigne, que chegou para um técnico, sei lá o nome, Inzaghi, você não tem o jogador, cara. Então ficou incômodo para todo mundo e o São Paulo, se perde o Caleri hoje, eu não me incomodo se vier o Marcos Leonardo. E você, como é que fica aí? Fala comigo, vai. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A RIMACIS anunciou um plano para redução de dívida, né? Para, enfim, mudar a mentalidade do clube e para tentar reduzir a dívida. Então, foi feito esse anúncio hoje no site oficial. Foi feita uma reunião do Movimento de Transformação Institucional, que tem entre os membros Flávio Marques e Dáurio Speranzini, que são os caras que foram eleitos ali, né? Foram escolhidos pelo Macis, Orçamento e Controle, assessores especiais da presidência. Flávio Marques, que é um cara muito sério, a gente já entrevistou ele aqui, um cara que já esteve aí na oposição do São Paulo,
foi forte oposição a Júlio Casares em toda a reunião do Conselho Deliberativo durante a sua gestão, né? Foi um dos únicos ali que questionava de fato, a gente sempre lembra isso. E aí, esse projeto coloca novas regras com foco em recuperar a saúde financeira do São Paulo Futebol Clube. Aí tem os nomes, né? Tem um pilar dessa fase que eles chamam de regra de ouro, que é assim, algo meio básico, que é o que o Bandeira de Melo também instituiu desde o dia 1, né? No Flamengo, que é o básico do básico. Qualquer empresa tem que operar dessa forma. Os seus gastos operacionais, as suas despesas operacionais, ultrapassar a sua receita assegurada, receita recorrente. Ou seja, eu sei que vai entrar esse mês R$ 500, eu não vou gastar 600, né? Então, é uma regra que está sendo implementada que é meio assim, beabá da empresa, mas que o São Paulo estava sempre extrapolando, né? Então, tem uma ideia de você cortar no médio prazo a dependência de venda de jogadores para cobrir custos básicos do dia a dia do São Paulo, que é o que fez principalmente Casares na última temporada, né? Ele quase dobrou ali a meta de venda e ainda assim não conseguiu um mega superávit, ou seja, estava errada a execução orçamentária. Ponto. Você planeja X e você tem que ter uma venda mais do que o dobro, do que o planejado para você não ficar no vermelho, então a sua execução foi errada. Então, é muito mais para tentar cobrir esse sentido. E aí tem algumas mudanças ali, né? Vai ter, então, a amortização de dívidas, e aí eles têm um prazo a ser executado aí, 20 semanas, completa dos processos internos, contratos e ajustes no orçamento que já está aprovado no Conselho na antiga gestão, né? Então tem 2 pontos centrais. Você, de forma estrutural, baixar os seus gastos, né? E tentar reorganizar também as dívidas, alongar mais os prazos também, né? Como fez Júlio Casares no começo da gestão, mas de nada adianta você alongar o prazo e não ter um plano real de pagar, porque a dívida não some, né? Não é que você parcela, a dívida deixa de existir. Ela ainda é uma dívida. Então, algo que está sendo implementado ali. Eu acho interessante, Raí, assim, acho que o São Paulino hoje ele precisa muito mais de execução do que de promessa, né? Porque a gente vem de uma antiga gestão aí que, falava um monte de coisa, era dito, né, 1.001 propostas por dia, né, para o torcedor do São Paulo. Então ele espera que haja uma execução e que eles possam comprovar, ó, aqui, a gente mostra que a gente conseguiu executar isso. Acho que isso vai ser algo importante. Acho que esses anúncios eles fazem parte, é algo institucional, deve ser anunciado de fato, mas espero que dê certo, porque isso tem potencial de baixar a dívida que já foi diminuída no passado, né? Com tudo que a gente passou ali. Dizem até que vai sair o balanço agora em abril, que está em 800 e tantos milhões, então estava em 900, quase 1 bilhão, agora baixou um pouquinho mais, baixou uns 30, 40, 50, a gente vai saber ao certo. E, cara, quem sabe o São Paulo possa entregar aí o fim de ano com uma dívida de, sei lá, 700 milhões, é sonhar demais? Pô, já seria um bom começo aí para você tentar estruturar. Dívida zero nunca vai ter, mas não dá para ter quase 1 bilhão batendo no teto, né, Rei? É isso, Gabi. Eu acho que assim, a situação é muito difícil, né, do ponto de vista financeiro. Essa recuperação ela vai demorar muito tempo, não será rápida, não será fácil, mas esse processo precisa começar em algum momento, né? Essa execução ela precisa acontecer. Por mais que vá demorar, por mais que vá trazer dificuldades para montar um time mais forte, contratar um outro jogador melhor, até manter um outro jogador no elenco, eu acho que é preciso. No compasso que o clube ia nos últimos tempos, né, nas últimas temporadas aí na gestão do Casares principalmente, não tinha futuro a curto prazo, não vou nem dizer a longo prazo, a curto prazo não tinha futuro, não tinha perspectiva. Então, essa ação, eu acho que ela é importante, necessária, e isso tem que ser um principal pilar, né, um principal projeto para o próximo governo, para quem virá por aí, porque não dá para adiar uma vez mais o futuro, né? Como o Casares fez ao longo desse período todo. Ele teve oportunidades de iniciar esse processo, depois de vencer títulos, por exemplo, até com um apelo popular grande, né? Pô, ganhei, e a partir disso vou aqui reestruturar a casa, convocar uma entrevista, esclarecer as questões, né? A nossa dívida é essa, nós temos essas questões, essas a curto prazo, essa a médio, essa a longo, a gente vai tentar trabalhar dessa forma, mas nada foi muito transparente, né? Teve a história do FIDIC aí, que até hoje ninguém sabe muito o resultado prático, né, dessa coisa. Vai sair aí o balanço, né, nas próximas semanas, né? O balanço vai sair
Mas a gente sabe que a situação não vai ser fácil, né? Não vai ter sido resolvida. Então, que bom que o Maciz e a sua direção estão olhando para isso, embora eles não vão permanecer por muito tempo, né? É um governo de transição, de um período, até o final da temporada só. Mas, na minha visão, depois que isso passar, né? A partir do próximo ano, a principal bandeira do próximo presidente tem que ser essa reestruturação financeira do clube, porque já demorou muito tempo e não dá mais para ficar para trás nesse sentido. E aí eu fiquei pensando nisso que você falou também, nessa gestão de transição. Entendo isso, eu acho que isso é algo natural, ele não vai mudar a roda, né, por ser ali uma gestão muito curta, mas ao mesmo tempo, Raí, ele pode deixar alguns legados, né, que seriam de 5 meses, eu acho ótimo, porque está dentro do prazo do que é a gestão dele, não é aquele plano que você deixa a bronca para o outro, né, fazer um plano aqui de 2 anos, pô amigo, e aí, né, então acho interessante seja plano curto prazo. E acho interessante também porque, assim, ele tem duas formas de, tentar deixar um legado para o clube, que é ter uma redução de dívida e encerrar contratos, que aí, ainda que seja uma gestão de transição, como foi o caso da FGO, por exemplo, contrato que a gente tem muitos questionamentos. Ele encerrou o contrato da FGO, ainda que volte, vamos aqui bater na mesa, vai voltar a antiga gestão Casares na próxima eleição. O Outem, por algum, sei lá, milagre do acaso, ganha, vira presidente. Aí E aí fecha a ele quer loja, né? voltar. Se o Então, outro ganhar a exato. eleição, fecha a loja, né? Então, acho que nem candidato vai ser. Mas assim, cara, bater na mesa, cara, possibilidade. Pô, o cara para voltar um contrato que já foi encerrado vai ser assim, cara, difícil, né? Então acho que esse é um legado que ele poderia tentar deixar. Acho que tem outros contratos, por exemplo, Total Acesso. Cara, tá desde 2012 no clube. Esse contrato é como? A gente tem detalhe? Ele é bom para o São Paulo? O site funciona até tá travando menos agora, né? Antes estava travando bastante. Mas, assim, ele funciona? Ele é de fato efetivo? Acho que esse tipo de coisa ele tem que questionar e tem que tentar revisar ali de forma geral. Esse pode ser o legado que ele vai deixar, Ray. Não, perfeito. Concordo 100% com você. Acho que não é porque é um governo de transição ou que vai durar poucos meses que ele não pode ter ações positivas para o futuro, né? Ele não pode entregar um pouquinho, mesmo que seja pouco, porque é o que é possível, né? Melhor do que ele recebeu, porque também não nos enganemos, né? Em 8, 9 meses ele não vai conseguir fazer um milagre, menos que ele fizesse um aporte financeiro imenso ou conseguisse um parceiro para isso, que não é o caso, obviamente. Então, eu acho que é muito positivo que ele tome algumas decisões que vão pavimentar um caminho para que quem venha por aí já tenha alguma coisa encaminhada, né? Ó, já andou um pouquinho aqui, pouco, mas andou, porque o São Paulo está parado ou voltou a algumas casas muitas vezes nos últimos anos, né? Então, só de ter alguém que tenta traçar uma perspectiva futura mais positiva, mesmo que diante de um cenário complicado, né? Porque, assim, se você for pensar friamente, ele até poderia fazer essa opção. Ó, vou tocar aqui esses 8, 9 meses sem mexer em muita coisa, porque é isso mesmo, vai ser uma transição, e aí o próximo que vier aí, sim, vai tomar essas decisões. Ele poderia tomar essa decisão. Eu realmente não acho que seria um equívoco completo se ele fizesse essa escolha. Porque, de fato, deve ser muito complicado fazer uma gestão nesse cenário, né? Nesse modelo que o clube está inserido agora e no tempo que ele vai ter. Mas, mesmo assim, ele foi buscar algo aí um pouco diferente, acho que um pouco convencional, se a gente pensar em algo que outro, talvez no mesmo papel que ele, pudesse fazer. Então, acho que essa é uma ação muito positiva para o futuro e para quem vem por aí. É isso, perfeito. E aí, para a gente fechar, então, esses temas referentes ao... mas a gente precisa, de fato, trazer a informação de que o que o Boto fala faz sentido total no que é o trabalho do Flamengo nessa busca por reforços. O Flamengo tem um departamento muito competente de análise de mercado, que faz todo o trabalho ali de mapear os nomes, é passado para o Boto, quem dá o aval é o presidente BAP e, obviamente, o Bruno Andrade vai trazer a informação, o Caleri não tem nome escrito ali na lista. Fico com a sensação de que o BAP é muito atento ao noticiário, é muito atento ao que acontece no mercado, claro, óbvio, e deve ter falado assim, olha,
aquele argentino que fez o gol na gente na final da Copa do Brasil vai acabar o contrato. E aí, de repente é uma boa? Assim, não passa de uma observação barra análise, mas não quer dizer que vai abrir conversa o que está na lista final, na lista dura ali, na lista pronta de reforços que de fato o Flamengo está olhando, viu, Bruno? Então, e aí já é a história lá de trás até do Caio Jorge. Sim. Não é? Não é mais ou menos a mesma história, Bruno Andrade? Sim, sobre o Caleri, depois que o BAP revela essas informações para o Hernan ontem, evidentemente que eu fui perguntar e tentar entender qual é o nível hierárquico do Caleri nessa lista do Flamengo em busca do atacante de peso. Como disse o Hernan, ele não está nessa lista dura, nesses nomes mais pesados que o Flamengo vai buscar no meio do ano. De fato, é um jogador que eles acompanham, monitoram, até porque está para acabar o contrato, é natural essa observação, a tentativa de entender valores e projetos, mas que hoje, pensando no meio do ano, o Caleri não é um dos alvos prioritários do Flamengo para o meio do ano. O Flamengo tem outros nomes, a gente já falou de alguns aqui, mas evidentemente que até podem surgir mais, porque a temporada na Europa ainda está rolando, vai acabar no meio do ano, tem Copa do Mundo. Basta uma mexida num clube para depois acontecer uma bola de neve, um sai, depois outro entra, depois outro sai, outro entra. E o Flamengo que tem sim o perfil bem definido. Uma coisa que é importante que eu disse há 2, 3 semanas e me reforçaram ontem é que o Leonardo Jardim tem uma forma de olhar o mercado diferente da forma do Felipe Luiz. E isso facilita até. O Leonardo Jardim é mais aberto a opções entregues pelo departamento de scout e pelo departamento de futebol. O Felipe Luiz já era mais fincado nas suas próprias ideias, tinha ali os seus nomes bem definidos